Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Sou o pastor Ivan, da Primeira Igreja Batista de Atos, servo do Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, teve uma demora, por outro vídeo, mas foi o tempo, irmão. Eu estava ali numa obra, na casa do irmão, e não tivemos tempo de falar sobre a continuidade do nosso estudo. Bem, o nosso estudo principal é esse aqui, irmão. Línguas estrangeiras ou línguas estranhas. Esse é nosso estudo principal. Hoje estamos aqui na página 20, certo? E o tema dentro da página 20 diz assim: a igreja de hoje, como explicar para um leigo sobre línguas estranhas? Bem, pentecostais e neopentecostal, eu costumo dizer que já estão domesticados sobre a visão da sua placa. E 90% deles, ou 99,9%, eles não leem o texto. Isso é fato. Já conversei com vários. Eles não conseguem ler o texto completo. 1 Coríntios 14, versículo 1 até o 40. Não leio o texto. E isso é um pouco complicado, que eu vos chamo os irmãos que estão lendo esse vídeo, pode até fazer um pouco de crítica, que eu aceito. Tudo que você for fazer sobre a questão doutrinal ou histórica, você tem uma informação coerente sobre aquilo que você vai explicar, porque senão você vai explicar só meia parte, a parte que te interessa. Isso não é muito honesto, não. Sempre é bom você ler todo o texto, fazer um rascunho, um rabisco, de todo o contexto, para você dar um contexto não seu, mas um contexto que está ao qual o texto quer nos mostrar, certo? Não é diferente quando nós vemos uma pessoa falando em um idioma que ele não conhece. Como é que eu entendo e sei que ele nunca leu o texto? Porque ele leu só o primeiro versículo, segundo versículo, terceiro até o quarto. Ali ele para. Se ele continuar lendo, ele vai perceber, pela leitura sinótica de Paulo, ele vai perceber que o Paulo não está falando nada daquilo. Nada daquilo. Quando ele chegar no 14 e 20, ele vai entender que Paulo está tirando o corpo de banda, como diz nossos pais. Você entende? É isso que eu quero trazer agora para os irmãos. Já expliquei uma vez e vou repetir. Como explicar? Primeiro ponto. Você traz uma pessoa de fora para a Bíblia. Por quê? Porque Jesus mandou. É simples assim. Jesus falou nos seus evangelhos dizendo: ide e pregai o evangelho e ensinai. Você não tem que falar outra coisa se não ser pregar o evangelho, quer dizer, ensinar o evangelho da forma ao qual o Senhor assim mandou. Se você olhar a carta aos Efésios, Jesus falou, intermédio do apóstolo Paulo, 3,19, deu uma lida que é interessante. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que ter conhecimento de Cristo. Isso que é cheio do Espírito Santo. Você entende? Então, intermédio desse contexto, eu vou dar uma passada no livro histórico, que está em Atos Apóstolos, capítulo 8. Tem uma passagem muito interessante. Filipe e Eunuco. Observe bem que o Espírito Santo, ele informa diretamente de um anjo. Deus toca no anjo para falar com Filipe. Levanta-te e vai para o sul, pegando ali a parte de Gaza. Gaza para Jerusalém 80 quilômetros. A parte de Gaza, porque lá vai ter um nome eunuco. Um homem eunuco. O que é que Deus já sabia? Sabia que o eunuco estava tentando entender o livro de Isaías, ao qual falava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipe, vai lá. Fica onde o Espírito Santo mandou ele ficasse. E ali, ele cheio da palavra de Deus, cheio de explicações de Deus. Ele passou 3 anos lendo a Cristo, pessoalmente. E aqui, o Filipe nos traz um resgate de como explicar a um indouto sobre a certeza do evangelho claro e genuíno. Eu vou ler a passagem aqui para os irmãos. E diz assim o texto:
E disse Filipe, chegando junto do carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que está lendo? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Olha a continuidade. Rogou-lhe Filipe, quem rogou-lhe? O eunuco, para que subisse com ele. E no lugar que estava escrito que ele lia, que ele explicasse. E aí nós venhamos para os dias de hoje. Tem muitas pessoas lendo o texto e eles não conseguem entender o texto. Não conseguem. O texto, ele é claro. O eunuco, ele pensava que estava falando do próprio Isaías, ou então outro profeta. Mas o Filipe, cheio de Cristo, ele diz: não é Isaías. Isaías estava falando tipologicamente. Isaías 53, ao nosso ponto. Isaías 53. Ele foi como ovelha ao matador. E o eunuco entende, depois é batizado. Eu concluo aqui. É exatamente isso. Como é que você vai mostrar para um indouto que essas línguas estranhas não é o que as pessoas estão dizendo, mas está, o texto diz sobre essas línguas? É um atrapalho. Eu vejo vídeos aí. Lembro eu que um pseudo pastor, ele estava no monte, orando, falando em línguas, mas ele estava de plano matar a esposa. E ele matou a esposa e tocou fogo nela, falando em línguas. Estou contando isso por causa do tema esse. Veja a Flor de Lis, várias vezes falava em espírito, mas planejando matar o esposo. É notório que é uma farsa. Em 1900, quer dizer, o Fox, o Parman, ele começou um estudo, ele fez uma faculdade, e ele começou a ensinar sobre a doutrina das línguas estranhas. O Fox, ele doutrinou muitas pessoas para falar isso. É só você pesquisar em 1900. Em 1901, ele formou a escola bíblica chamada Betel. Eu volto de novo para cá. A nossa doutrina fundamental é a bíblica. Eu tenho que ensinar para um novo convertido, quando ele falar, ao pé da letra, igual estamos fazendo, temos um novo convertido na igreja que vem até de outros ministérios. Nós estamos ensinando tudo passo a passo. O que ele perguntar em 1 Coríntios capítulo 14, a resposta está dada. No mesmo texto. Não vamos rodear, procurar manobras, não. O texto, ele auto se explica. Ele é sinótico. Um versículo explica o outro. Uma boa história ela é contada por aquele que sabe ela. E não podemos arriscar nossas vidas espiritual na mão de qualquer pessoa. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, 23, ele diz assim: se, pois, toda a igreja congregar em um lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrar indoutos ou infiel, não dirão, porventura, que estáis loucos? Ele faz uma pergunta. Nem me venha dizer, né, porque as coisas loucas, não está nesse contexto. O texto aqui, ele é claro, ele está fazendo uma pergunta. Ele está falando que essas pessoas que, quando você entra na igreja, um indouto, querendo ouvir uma palavra de Deus que ele venha se arrepender. E aí vocês começam a falar xará, e aí aquela linguagem toda, sem resultado algum.
Se uma pessoa entrar, ele vai dizer que você está louco. E aí ele continua, ele não para aqui. E um indouto entrar numa igreja e ouvir todas as línguas estranhas, ele não vai sair reclamando? Mas olha o que olha o que fala o 24. Mas se o indouto entrar na igreja, se ele entrar na igreja e tiver alguém falando de Deus, o texto diz que ele vai ser convencido e a glória de Deus vai ser manifestada. O problema está aí, as pessoas não continuam lendo. Não continuam lendo. Aí fica difícil, irmãos. Como explicar? Você explica biblicamente falando. Você não vai explicar algo, talvez foi isso aqui. É porque é um paradoxo. Porque a Bíblia, ela é... Eu já vi até pastores falando, tem textos que a gente não consegue entender porque é muito espiritual. Não tem nada disso, basta você ler. Basta você interpretar de uma forma clara o texto e ser honesto com o texto. Não explanar algo que você não tem conhecimento. Certo? E a explicação é só você ir para o texto. Todas as vezes que alguém na igreja pergunta, pastor, isso aqui, nós vamos ler o texto e compreender ele, intermédio de uma boa exegese e uma boa hermenêutica. Não em achismo. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Ricamente.